A paz do Senhor, irmãos, amém? Gostaria de trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Segue o nosso canal aí, Espada Viva Oficial, aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. No YouTube tem todas as nossas mensagens completas, irmão. Amém? Ajude aí, compartilhe e se inscreva no nosso canal para que a gente possa, irmão, evangelizar, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Amém? A palavra que eu quero trazer está no livro de Jeremias, irmãos, capítulo de número 7. O versículo é o versículo de número 7 também, a seguir. Amém? Está escrito assim: Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. E eis que vós confieis em palavras falsas, que para nada vos aproveitem. Porventura furtai-vos, matais e adulterais, e jurais falsamente, e queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. Então vireis, e vos porei diante da minha casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertos para fazermos todas essas abominações. E por esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Amém, irmãos? Aqui a gente vê, irmãos, o profeta Jeremias sendo enviado por Deus a profetizar, a advertir, o povo de Israel que estava na idolatria, que estava no erro, que estava no pecado. E Deus viu que o povo da Babilônia, que o rei de Babilônia iria vir em juízo por causa dos erros, por causa dos pecados. E os profetas antigamente, eles profetizavam palavras vãs, palavras que não eram de Deus, palavras que não estavam vindo da boca de Deus, e enganando o povo, sabe? Falando aquilo que Deus não queria, não só os falsos profetas, mas também os sacerdotes e também os conselheiros dos reis, os príncipes e até o rei. E o povo estava todo enganado. E Deus manda Jeremias até o templo do Senhor, a casa do Senhor, para advertir eles de um assunto poderoso, porque a Bíblia nos fala que essas pessoas estavam enganando o povo de Israel. O povo de Israel estava sendo iludido que o povo da Babilônia não iria invadir Israel e fazer dela cativa. Só que Jeremias falava ao contrário. Jeremias falava que o povo ia ser cativo por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, e que eles estavam confiando, que ele estava dando crédito em palavras vãs, em palavras que não eram aproveito, que palavras que não eram de Deus, e Deus iria adverti-los com um cativeiro babilônico, e esse cativeiro iria durar 70 anos. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Deus fala, se eles obedecessem, eles iam ficar naquele lugar. Mas se ele desobedecesse, eles iam presos, eles iam cativos. E a palavra de Deus fala que Jeremias adverte, fala: vós confieis em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Irmãos, temos que vigiar. Temos que estar atento, temos que ouvir e ser sensível à voz de Deus. Hoje em dia estão pregando o Evangelho, um Evangelho que não é mais o Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho puro, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho de transformação, um Evangelho de mudança de mente, de caráter, de personalidade, de mente. Não é o Evangelho que está escrito lá em Romanos: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos as vossas mentes para a renovação da vossa mente, irmão. É esse o Evangelho verdadeiro que Jesus prega, que os apóstolos pregavam, e é esse o Evangelho que Jeremias estava pregando, que estava falando, sabe? Hoje em dia estão pregando um evangelho prostituído, um evangelho fajuto, um evangelho falido, um evangelho de realizações de sonhos que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, um evangelho onde as pessoas entram na igreja com todo tipo de problema e os pastores, profetas, evangelistas começam a falar uma mensagem que vai de encontro à sua necessidade, que vai de encontro à tua dor, para trazer um alívio na sua alma, para trazer um alívio daquela situação
situação. E não é bem assim o Evangelho, irmão. O Evangelho é um Evangelho de confronto, um Evangelho que transforma, um Evangelho que põe a gente na linha, um Evangelho aonde a gente vai nos conduzir à verdade, ao caminho da eternidade. Sabe, a gente está vivendo nos últimos dias um perigo muito grande, irmão. Um perigo onde as pessoas estão indo para o inferno, onde as pessoas estão confiando em palavras falsas, onde estão surgindo pastores coaches, pastores de autoajuda, uma mensagem melancólica, uma mensagem que vai de encontro às suas necessidades, um evangelho que está prostituído, adulterado. Não é o evangelho que Jesus Cristo veio pregar na terra, um evangelho de arrependimento, de santidade, de transformação. Não é um evangelho que nos conduz à verdade, ao caminho para a eternidade. Não, o Evangelho é um Evangelho terreno, um Evangelho mundano, um Evangelho carnal, um Evangelho onde as pessoas hoje em dia, irmão, estão mais sensíveis, estão mais fracos, estão mais mundanos e carnais. São um Evangelho de conquista terrena, um Evangelho que engana, um Evangelho que prostitui, um Evangelho que estão pregando por aí, é um Evangelho emocional, um Evangelho que mexe somente com as suas emoções. Não é um evangelho que te leva ao arrependimento. Temos que estar, irmãos, atentos a essas coisas. Quantas pessoas que estão pregando o evangelho desses dias, irmão? Um evangelho fraco, um evangelho que não está levando as pessoas ao arrependimento. Não é um evangelho que leva as pessoas até Jesus Cristo, é onde Jesus conduz essas pessoas até o céu. Mas é um evangelho onde as pessoas estão ficando da mesma maneira, estão tendo as mesmas atitudes, estão tendo as mesmas ações. Não é um evangelho que tem que levar as pessoas para o céu, irmão. Esse evangelho que estão pregando aí nas rádios, nas televisões, nas lives, são evangelhos, são profetas descompromissados, são pessoas que estão falando com irresponsabilidade, estão levando engano às pessoas. Sabe, Deus abomina essas falsas profecias. Jeremias advertia os falsos profetas que estavam levando as pessoas ao erro, que estavam levando as pessoas ao engano, estavam levando as pessoas a ficar naquelas mesmices, na apostasia. Hoje em dia a pessoa está prostituindo, a pessoa está adulterando, a pessoa está mentindo, está fazendo de tudo, está querendo matar os outros para ganhar dinheiro, para ganhar posição, para ganhar tantas outras coisas mais, um evangelho fácil, e as pessoas não estão vendo, e as pessoas estão no entretenimento, estão esquecidos, estão dormindo, não estão alertas, porque o inimigo está agindo, irmão. O inimigo tem envolvido as pessoas, tem enganado as pessoas, tem tirado a vontade das pessoas de conhecer o evangelho verdadeiro, de ter a Jesus Cristo. Jesus está voltando, Jesus já está às portas. Jesus já está chegando para buscar uma igreja santa, uma igreja verdadeira, uma igreja fiel. Não é um joio, tem muito joio dentro da igreja, tem muito joio no meio do mundo, irmão. É um evangelho que não está transformando, é um evangelho que está mudando as condições financeiras das pessoas, que as pessoas pensam que elas ganhando bens materiais, tendo casa boa, comida boa, ter vida boa, lazer, ter isso, ela está sendo abençoada, e não é assim, irmão. O evangelho verdadeiro, ele transforma de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tem gente que está vivendo de aparência, de máscaras, irmãos, e está pensando que estão indo para o céu, pessoas enganadas dentro da igreja, sabe? Então, pessoas que não estão tendo compromisso com Jesus Cristo, não estão tendo compromisso de pregar a verdade. E a Bíblia nos fala, irmão, que eles vai e fala assim: portanto, vós furtais, matais, adultera, faz todo tipo de abominação, e dizeis que sois livres, e depois vocês vêm até a minha casa para me adorar. As pessoas estão fazendo todo tipo de atrocidade, todo tipo de coisas ruins, todo tipo de maldade, estão indo na casa do Senhor como se nada tivesse acontecendo, estão praticando todos os tipos de erros, de abominações, estão indo na casa de Deus, pensando que Deus não está vendo, pensando que Deus é bobo, pensando que Deus é otário, pensando que Deus não está vendo as atitudes, as coisas erradas que as pessoas fazem, e essas pessoas estão dizendo que são salvas. Não são salvas, não. Pessoas que estão pregando o evangelho e estão falando que são salvos, um evangelho materialista, um evangelho carnal, um evangelho adulterado.
Sabe, um evangelho, irmão, que hoje Jesus falou comigo, que esse evangelho podre, esse evangelho prostituta, esse evangelho coach, esse evangelho emocionalista, de realizações de sonhos, de encontro às suas necessidades, isso vai expandir no mundo inteiro, irmão. Isso vai ser algo assim extraordinário, uma coisa abominável. As pessoas vão ser envolvidas com esse tipo de mensagem. Esse evangelho podre, imundo, está ganhando espaço nas redes sociais, estão ganhando espaço na igreja, estão ganhando espaço na sociedade, e as pessoas não estão vendo. Estão sendo poucas as pessoas que estão pregando o evangelho de verdade, o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho que te santifica, que transforma, que te conduz até o céu. Mas hoje em dia estão pregando o evangelho de revelações, de profecias, de mensagens de autoajuda, de mensagens boas. De vez em quando fala alguma coisa, mas por trás daquele confrontozinho que não é o confronto de Deus, só para despistar, que está exortando, tem uma coisa abominável, uma subliminar, uma mensagem mentirosa e oculta para enganar as outras pessoas. São evangelhos demoníacos, são evangélicos prostitutos, doutrina de homem, sabe, o evangelho enganoso, são demônios pregando através de pessoas gananciosas para ganhar o seu bem-estar. Jesus falou que nos últimos dias, irmãos, ia acontecer essas coisas, as pessoas iriam ter fome, ia ter sede, não fome de pão, não fome nem sede de beber água, mas fome de ouvir o verdadeiro evangelho, fome de ouvir a palavra de Deus. E hoje em dia as pessoas estão assim, estão com fome e vão ficar com cada dia mais fome. As pessoas vão ficar cada dia mais com fome de ouvir o evangelho verdadeiro, a sã doutrina que te conduz até a verdade, que vai te levar até Jesus. Esse evangelho é um evangelho torto que te conduz ao caminho largo, irmão, a um caminho de realizações, a um caminho de buscar as coisas terrenas, de buscar as coisas carnais, de buscar as suas fantasias, de buscar as suas realizações pessoais. Não é o evangelho de Jesus de transformação. As pessoas estão indo para o cativeiro, estão indo para o inferno por ouvir palavras mentirosas, pregações mentirosas, e as pessoas também estão muito preguiçosas por não conduzir a palavra, ler a palavra, de estar na palavra. No dia que você chegar diante de Deus, irmãos, Ele vai te cobrar, Ele vai falar assim, Ele vai chegar para você e vai te cobrar cada coisa que está escrita aqui dentro, e Ele vai falar para você, e você fala assim, eu não sabia. Ele vai falar assim para você, você tinha a Bíblia, você poderia ter lido a Bíblia, você não foi nos cultos, você não deu crédito à minha pregação, você preferiu mais ouvir o mundo, você mais preferiu ouvir as lives, você mais preferiu ouvir falsos profetas, conselhos de pessoas, a conduzir a palavra até o seu coração, a extrair o entendimento, o conhecimento, para saber como que você deveria andar na terra. Ele vai cobrar a cada um, porque a palavra está aqui, ela já foi revelada, ela já está escrita, só não lê, só não quer, só não vê quem não quer, irmão. Então não creia nessas profecias, não creia nessas pessoas que estão te levando ao engano, pastores, profetas, evangelistas, tantas pessoas te enganando por vaidade, por luxúria, pessoas que pegam dinheiro, irmão, das pessoas, estão gastando a seu bel prazer, são pessoas que não têm compromisso. Hoje em dia, pessoas que tinham ministério, irmão, pessoas de louvores, pessoas pregadores, hoje em dia viraram artistas de púlpito. A igreja está virando mais um teatro, a igreja está virando mais um show de entretenimento, onde você vai ali para passar o tempo, ou para você ir ali para cultuar, mas você sai dali sem aprender nada. A palavra não está sendo jogada no seu coração como se deve, em terra boa, para produzir fruto. Antes, na hora que a pessoa levanta da cadeira, já nem sabe o que Deus falou com ela, se é que Deus está falando dentro daquela igreja, na boca daquele pastor. Sabe? Então a gente tem que ficar, irmão, atento. Jeremias advertiu o povo que eles iam para o cativeiro por estar ouvindo palavras falsas. E hoje em dia o que mais tem é palavras falsas, o evangelho falso, o evangelho demoníaco, doutrina de homem, conceitos de homem, evangelho enganador, um evangelho materialista, um evangelho carnal, uma igreja
mundana, uma igreja moderna, uma igreja prostituída, uma igreja suja, uma igreja cheia de pecado. Pessoas estão preocupadas mais em encher igreja para ganhar dinheiro com festividade, pessoas que não priorizam a pregação do evangelho, pessoas que priorizam mais festas, priorizam mais dança, priorizam mais louvor, priorizam mais festividade para criança, entretenimento, fazer isso, fazer aquilo, e não prioriza a palavra, não prioriza as pessoas, não prioriza o céu, não prioriza as pessoas a ter conhecimento da verdade, agarrar a verdade para morar no céu. Então presta atenção no que você está comendo, presta atenção naquilo que você está ouvindo, presta atenção naquilo que você está sendo conduzido, presta atenção naquilo que estão falando com você e você está acatando, em vez de acatar a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, tirar o tempo para meditar nas escrituras, estudar as escrituras, orar a Deus mais, buscar a Deus mais, consagrar a Deus mais, jejuar a Deus mais, porque pessoas estão te enganando. O evangelho não ficará mais puro, o evangelho já está podre, o evangelho já está prostituído, estão levando o evangelho fraco, o evangelho morto, o evangelho que estão te conduzindo ao inferno e não o evangelho que te conduz ao céu. O evangelho não mais será puro, purificado, santificado. O evangelho de hoje em dia vai ser um evangelho podre, o evangelho que vai se expandir, mas não é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho enfeitado pelos homens e de falsas profecias e de falsos conhecimentos, de falsos entendimentos, para as pessoas ficarem agarradas nas suas necessidades e nas suas dores. E o evangelho que não liberta e não santifica. Esse é o evangelho que estão sendo pregados nas igrejas e nessas lives e nesses canais de internet hoje em dia. Então presta atenção, eu vou falar de novo. Eis que vós confieis em palavras falsas, que para nada vos aproveita. E esse é o segundo versículo que fala, pois esta casa que se chama pelo meu nome é uma caverna de ladrões aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Presta atenção no que você está ouvindo, porque a casa do Senhor virou casa de salteadores. Eis que o Senhor mesmo viu isso. Assim diz o Senhor. Então que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e amém.